Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as Escrituras, mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Criador Yahweh e que a paz do seu Filho esteja com todos vocês que estão aqui ligados no nosso canal Falando Sério e o canal Originais Gregos da Bíblia. Para mim é motivo de muita alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez para aprendermos juntamente com a gente nesse curso maravilhoso que estamos ministrando para vocês gratuitamente da Escola Ômega. Bom, nosso e-mail para contato é escolapmmuh@hotmail.com. Pessoal, antes de mais nada, peço a sua inscrição para o canal, porque é muito importante que você se inscreva no canal. Depois, você aciona o sino de notificações, porque a plataforma dificilmente coloca o aviso para as pessoas, e depois que você possa também compartilhar o link desse trabalho, porque eu acredito ter de suma importância para todos nós. Bom, essa imagem assustadora que vocês estão vendo aí, é claro, uma representação do diabo e a representação de Jesus. É claro que nenhuma das duas figuras representa nem o diabo e nem Jesus. É que é apenas uma ilustração, tá? Para facilitar o nosso entendimento, o nosso estudo. Claro que essa imagem aqui não representa a imagem de Cristo e nem esse do outro lado não representa o tal de Satanás, tá? Então, uma ilustração. Hoje nós vamos falar na aula sobre 30 semelhanças entre Jesus Cristo e também vamos falar sobre o anticristo. Nós vamos colocar as duas colunas, vamos mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre o anticristo e o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Vou usar o nome Jesus Cristo porque é o nome popular mais conhecido, tá bom? A questão do nome depois nós tratamos em outros estudos, senão a gente vai confundir a mente das pessoas. O intuito aqui não é confundir, é desconfundir aquilo que foi confundido pelo sistema. Então, antes de mais nada, vamos começar aqui a nossa leitura. Vocês sabem que eu trabalho nas nossas aulas com as leituras do nosso quadro. Vamos começar com o primeiro texto de João, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Diante de muitas coisas que têm acontecido pelo mundo, muitas pessoas têm colocado o anticristo como um sistema, têm colocado o anticristo como se fosse a ONU, têm colocado o anticristo como se fosse o imperador Nero, e assim por diante. É claro que durante todas as décadas, desde a igreja primitiva, a gente sabe que muitos anticristos têm se levantado sobre o mundo, principalmente para perseguir a igreja do Salvador, Yahweh. Então vamos aqui, e do seu filho, Yeshua, vamos aqui agora falar para vocês, para que você possa entender quem é o anticristo, como as escrituras revelam quem é o anticristo, a sua personalidade, o seu caráter, quem é ele, como ele vem, qual o seu objetivo. E vamos fazer a comparação com Jesus Cristo, para você ver que tudo o que Jesus fez, ele gosta de imitar, tá? Então, ele é, na realidade, um grande pirata, ele copia tudo que é dos outros. Tudo que é de Jesus, tudo que é do Cristo ressurreto, Satanás gosta de imitar. Então, vamos falar isso com vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Se você quiser baixar o vídeo aí para o seu computador para você acompanhar depois a leitura e as informações que serão mostradas, seria muito importante para vocês também, para aqueles que desejam aprender a palavra do Eterno. Ok? Então vamos lá. Os anticristos estão por toda parte. Nós não vemos nem compreendemos que eles representam a fibra de Satanás em nossa sociedade. Eles aparecem na televisão, ocupam cargos no governo, ensinam em nossas escolas e até ocupam nossos púlpitos nas igrejas. Satanás pode disfarçar-se de anjo de luz. As pessoas veem essa luz
e pensam que ela é boa, pois a luz realmente é boa, mas eles pensam que Satanás é uma luz boa. Precisamos examinar as Escrituras para encontrar as similaridades e diferenças entre Cristo e o Anticristo. Quando conhecermos e compreendemos essas similaridades e diferenças, poderemos prontamente reconhecer o Senhor Jesus Cristo e todos os anticristos. Então, para você saber diferenciar quem é o anticristo, quem é o governo do anticristo e quem são os anticristos, então você precisa dessa tabela que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos começar aqui com duas tabelas que está aqui em cima na tela. De onde ele vem? Vamos começar. Cristo. Cristo veio de cima, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38, diz que Cristo veio de cima. O anticristo na segunda coluna. O anticristo virá do abismo, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Em nome de quem ele vem? Cristo veio em nome do Pai. Olha o que diz a Bíblia em João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Então, aqui está dizendo que Cristo veio em nome do Pai. E o anticristo veio no nome de quem? Virá em seu próprio nome. Eu vim em meu nome, eu vim em nome do Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. João 5,43. Então veja o contraste, que é o mesmo texto, só que aqui a primeira parte, a parte A, fala que Cristo veio do Pai, e o anticristo vem no seu próprio nome, na sua mentirada, na sua grande patifaria, assim melhor dizer, do seu governo que vai estabelecer aqui a sua nova ordem mundial. Como se apresentam? Como é que os dois se apresentam? Cristo se apresenta da seguinte forma. Cristo, aí você consegue diferenciar quem é Jesus e quem é o anticristo. Cristo, ele humilhou-se a si mesmo, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O anticristo, ele se apresenta como? Como é que ele se apresenta? Olha o que diz a segunda coluna. O anticristo exalta-se a si mesmo, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Próximo quadro. Como o mundo o recebe? Cristo foi desprezado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e saltam o Barrabás. Cristo, ele veio, não tinha aparência, era um homem desprezado, que as pessoas, olha só, o rejeitavam. Porque, principalmente pela aparência muito humilde de Jesus. O anticristo é o oposto. O anticristo, ele será admirado. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, que é uma revelação escatológica do Apocalipse. Vocês estão entendendo a comparação? O anticristo, como o mundo recebe? O mundo recebeu Cristo rejeitando, porque era homem experimentado nos trabalhos, doloroso, sofrido, né? Um homem que não tinha aparência de beleza nenhuma. Então a gente vê esses quadros pintados por Leonardo da Vinci, Jesus com bochecha rosa, com as sobrancelhas bem feitas, bem maquiado, com os lábios bem avermelhados. Aquilo é uma farsa. Aquilo não representa a imagem do verdadeiro Messias. O anticristo, então, ele será... Como que ele vai ser recebido pelo mundo? O anticristo será admirado. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Veja que o sistema de exaltação do anticristo está claro. O mundo vai receber o anticristo de braços abertos. É assim que acontece. Sempre as coisas erradas são mais valorizadas das coisas certas nesse sistema desse mundo perverso. Como o Criador o recebe? Como é que o Criador, o Eterno, recebe Jesus e como é que o Criador recebe ao anticristo?
O primeiro texto da primeira coluna aqui em cima está dizendo: Cristo é exaltado pelo Pai. Então, o Pai recebe Cristo da seguinte forma, de acordo com a palavra de Deus em Filipenses 2:9. Veja o que diz o texto. Cristo é exaltado pelo Pai. Por isso também Deus, o Criador, Yahweh, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Como é que o anticristo vai ser recebido por Deus? Olha só. O anticristo será lançado no lago de fogo. Olha, totalmente diferente. Um é recebido pelo Pai, com glórias e honra, e o outro será desprezado e jogado fora, porque realmente o cara não presta. O anticristo será lançado no lago de fogo. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14:14 ao 15. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. Ele faz a vontade de quem? Jesus, ele faz a vontade de quem? E o anticristo faz a vontade de quem? Vocês estão vendo a semelhança, né? Que não tem nada de semelhança, na realidade é o oposto. Jesus, o Cristo. Cristo veio para fazer a vontade do Pai, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. E o anticristo? O anticristo fará sua própria vontade, não a vontade do Pai. E este rei fará conforme a sua vontade e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel capítulo 11, versículo de número 36. Ok? Vocês estão colocando aí, estão fazendo a separação na aula, então vamos para o próximo quadro. O que eles vêm fazer? O que Jesus, o Cristo, vem fazer? O que Yeshua veio fazer e o que o anticristo veio fazer? Cristo veio para salvar. Olha o que diz o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. E o anticristo? O que ele vem fazer? O anticristo virá para destruir. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente e prosperará. E fará o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel, capítulo 8, versículo 24. Vocês estão vendo? Que não é semelhança, na realidade, é uma inversão de valores, de papéis, que o anticristo faz, imitando as coisas de Deus. Preocupa-se com seus seguidores. Bom, quem é que se preocupa com seus seguidores? Cristo se preocupa com seus seguidores? O anticristo se preocupa com seus seguidores? E olha que o anticristo ele tem muito mais seguidores do que o próprio Cristo. Você já observou que as coisas de Deus elas são desprezíveis para o mundo? O mundo não aceita? Principalmente as pessoas que têm uma boa vontade de trazer na internet a palavra de Deus com carinho para tentar libertar as pessoas. Você percebeu que muitas das vezes esses canais não são tão valorizados como os canais de céticos, né? Que ficam aí, né? Porque a maioria das pessoas são filhos do demônio, né? Na realidade, são filhos do diabo. Quem diz isso é a própria Bíblia. São pessoas que não querem saber de Deus. Então, se juntam em bandos, como se fossem lobos ferozes, para atacar a igreja de Cristo. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por mais que nos séculos eles tenham tentado acabar com a igreja, eles nunca vão conseguir. Bom, então, preocupa-se com seus seguidores? Cristo. Cristo é o bom pastor, o verdadeiro pastor. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum as ovelhas seguirão estranho. Antes fugiram dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era, lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todas quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Então veja que o texto está dizendo, se alguém entrar por ele, mas você precisa querer. Se você entrar pela porta que é Cristo, não adianta você procurar atalhos para chegar no reino dos céus, porque você não vai encontrar. Muitas das vezes nós procuramos atalhos, facilidades, para encontrar o reino dos céus. E só existe um caminho. A única porta é o Messias. E o anticristo, ele se preocupa com as suas ovelhas? Bom, vamos ver o texto de Zacarias 11, 16 e 17. O anticristo é o pastor inútil, juntamente com toda a classe de pastores inúteis que existe por aí. Tem pastores do bem, mas tem pastores do mal. Diz o texto o seguinte, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhes despedaçará, as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Tá? Então aí o conselho da própria Bíblia dizendo que ai desses pastores que se apacentam a si mesmo. Bom, continuando aqui, Jesus se preocupando com as suas ovelhas, no livro de João capítulo 10, versículo 4 ao 15, continua dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quem é que deu a vida por nós? Foi o Cristo. Pastor nenhum dessa terra dá a vida por ninguém, mas o verdadeiro pastor deu. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele deu a vida por nós. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata, e dispersa as ovelhas. Porque se a pessoa for realmente um pastor de ovelha, ele não vai deixar que o lobo venha e desabe sobre as ovelhas, espante as ovelhas com heresias e com mentiras que são pregadas em muitas igrejas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, 4 a 15. Ok? Então, Jesus, o Cristo, ele se preocupa com as ovelhas. O anticristo, ele despreza as ovelhas. E os anticristos, que são falsos pastores, se aproveitam da gordura das ovelhas. Eles deixam as ovelhas produzir ovelha, porque ovelha produz ovelha, e no final das contas ele não cuida da ovelha, ele simplesmente tosqueia ela para se vestir quando a friagem e o inverno chegar. Com a lã da ovelha. E a ovelha fica despida diante de uma grande geada. Que tipo de videira ele é? Cristo é a videira verdadeira. Olha o que ele diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 15, 1. E o anticristo? O anticristo é a videira da terra. Olha o que diz. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Apocalipse 14, versículo 18. É honesto? Quem é honesto? Será que Jesus é honesto e o anticristo é honesto? Veja a comparação. Cristo é a verdade. A verdade junto com a honestidade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E o anticristo? Ele é honesto? Não. O anticristo é mentiroso e desonesto. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses 2, 11. Por que Deus permitirá? Porque as pessoas abandonaram o verdadeiro pastor. As pessoas dizem, eu não quero Deus, Deus não existe, Deus é fantasia, a Bíblia é fantasiosa, etc. Então, as pessoas não querem. Deus não pode obrigar você a querer, acreditar ou servi-lo. Mas, então, Deus vai dar para essas pessoas o que elas querem. Já que vocês querem o anticristo, vocês vão ter um governo desonesto,
E aí depois, no final da história, vai ficar muito triste. É a mesma coisa quando nós desviamos do caminho de Cristo, dos caminhos da jornada celestial. E a gente olha lá para trás e a gente começa a lembrar o quanto Deus nos usava na sua obra. E de repente a gente passa por um bom tempo separado da presença do Criador, e quando a gente passa, né, aquela visão daquilo que Deus nos usava lá atrás, e hoje a gente percebe que mudou muito, o protestantismo mudou, o evangelho mudou, as igrejas estão diferentes, as pessoas estão diferentes, estão mais egoístas, e a gente sente saudade daquela época e arrependimento por ter abandonado Jesus. E esse arrependimento já bateu na porta e no coração de muitas pessoas, né? Mas é importante o arrependimento, porque o arrependimento ele traz redenção. Tá? Então vamos lá. Quem é ele? Quem é Cristo? Cristo é santo. Dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o santo de Deus. Marcos 1:24. Então quem ele é? Jesus é santo. E o anticristo é santo? O anticristo é o iníquo, é o oposto de Jesus. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso de número 8. Cristo é homem de dores. Que tipo de homem ele é? Quem é Jesus? Qual é o tipo de homem que foi Jesus? Qual é o tipo de homem que é o anticristo? Cristo é homem de dores. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus trabalhava. Jesus era lutador, Jesus era de sol a sol, experimentado no trabalho, chegava cansado na sua casa, esgotado do trabalho, não tinha aparência, não tinha vaidade. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Olha aí, Jesus era tão desprezado que as pessoas escondiam o rosto, tinham vergonha da aparência de Jesus. Muitos tinham a vergonha até de andar com Jesus por causa da aparência humilde dele, da simplicidade daquele homem, da naturalidade que era aquele homem. Cristo é um homem de dores, era desprezado. Era mais rejeitado entre os homens, homem de dor. Você percebe que quando você começa a fazer a obra de Deus, você é desprezado. As pessoas, desde aquela época, já tinha aquela conversa. Não havia internet, né? Porque tem hoje a turma do cancelamento. Quando você não fala a mesma linguagem deles, eles te cancelam, né? São um bando de hipócritas, mas naquela época também tinha a turma do cancelamento. Qual que era a turma do cancelamento? As pessoas escondiam o rosto porque não queriam ver, ouvir a sabedoria. Eles pensavam, como pode um cara com aparência pobre, uma aparência, sabe, de um homem esgotado, como se fosse um pedreiro muito, sabe, coitado de tanto trabalhar, de sofrimento, magro, mais ou menos isso, sabe? Então as pessoas tinham vergonha, e principalmente quando ele abria a boca, as pessoas ficavam furiosas, porque ele tinha uma sabedoria imensa. Tá? Então, que tipo de homem ele era? Cristo é um homem de dores, era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, era dores de experimentado no trabalho, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. As pessoas não fizeram caso dele algum. Isaías 53:3. Agora, olha a diferença com o anticristo, por isso que o mundo prefere aquele cara engomado, que fala bonito, que acha que é intelectual, que acha que é filósofo, não é verdade? Olha o que diz a Bíblia, preste atenção e tome cuidado com essas aparências. O anticristo é o homem da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. O anticristo, ele é o homem da perdição, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar com uma boa aparência, ele vai se manifestar com uma boa lábia, ele vai se manifestar com conversas que pode convencer a qualquer tipo de pessoas, até mesmo os céticos, ok? Então, a diferença é que o mundo vai receber pelo seu discurso, né?
bem arrumado, bem engomado, roupinha passada, quem sabe até carros do ano, jatos, helicópteros, mansões, riquezas. É totalmente diferente. Né? O anticristo ele não é experimentado no trabalho. O anticristo ele não tem uma má aparência, ele tem uma boa aparência. O anticristo não fala simples, o anticristo fala filosoficamente. Tá entendendo a comparação? Ele fala filosoficamente, ele fala se achando melhor do que as outras pessoas. Aí que está o grande problema. De quem ele é filho? Vamos lá. De quem ele é filho? Jesus, o Cristo, ele é filho de Deus, tá? Eu estou usando o nome Deus e Jesus Cristo porque é o nome que está aí, né? Que todo mundo conhece, tá bom? Eu não vou entrar em questão de mérito do nome. Entenda porque a gente precisa passar essa informação para as pessoas. Então vamos lá. Sabemos, é claro, que Jesus não é o nome hebraico dele e nem Deus é o nome de Yahweh, que vem do tetragrama Yud, Re, Vav, Re, tá bom? Cristo é o Filho de Deus, tá bom? Então, de quem ele é filho? Cristo é o Filho de Deus. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Então, Deus, Jesus, ele é Filho de Deus. E o anticristo? O anticristo é o filho da perdição. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2,3. O que tentará ensinar? O que Jesus tentará ensinar e o que o anticristo tentará ensinar? Vamos lá. Cristo é o ministério da piedade. Jesus ensinará a piedade e o amor. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado pelo Espírito visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Então, Cristo ele veio pregar a piedade, o amor, a mansidão e a compaixão. E o anticristo? O que o anticristo vem pregar? E o ministério da injustiça. O anticristo vem pregar o ministério da injustiça. Ele não será justo com o pobre, ele não será justo com as pessoas, principalmente os cristãos, ou de outras religiões. O anticristo não será uma pessoa justa, será um cara injusto. Porque já o ministério da injustiça opera. Então, desde a época em que Paulo, os apóstolos, escreveram as escrituras, o ministério da injustiça opera. Então você tem uma pessoa que é o anticristo, que vai representar a trindade profana, e você tem ali os ministros do anticristo. O ministério do anticristo, o sistema do anticristo. Com certeza a ONU faz parte, a ONU principalmente, a NASA principalmente, os governos, os Illuminati, Nova Ordem Mundial, tudo isso faz parte do governo do anticristo, tá certo? Porque é o ministério da injustiça que opera. Agora, somente há agora um que resiste até que do meio seja tirado. Provavelmente, esse que resiste à manifestação, ou que segura a manifestação, o que não deixa ainda de se manifestar, por enquanto, seria o Espírito do Criador, que ainda está com a igreja na terra. A partir do momento em que ela será tirada, então o Espírito de Deus será removido da terra. Isso é a interpretação praticamente de todas as escolas teológicas que nós vamos ver por aí. Mas fica ao seu critério, o seu ponto de vista. O que o anticristo retrata? Cristo veio, tá? O que retrata? O que Jesus retrata e o que o anticristo retrata? Vamos ver primeiro Jesus. Vocês estão vendo a coluna como aparentemente são coincidências, mas na realidade o anticristo copia as coisas de Deus, certo? É assim que esses céticos também fazem, né? Que é um copiando a coisa do outro para tentar espalhar o império da iniquidade. Cristo veio na imagem de Deus, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Ele é o primogênito da criação de algo. Ele é o primogênito de tudo. Ele retrata a primogenitude, ele retrata a criação. E o que o anticristo vê? O anticristo virá na imagem de Satanás. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. E grande poderio, né?
que o anticristo receberá o poder desse mundo. Lembra que Jesus disse no mundo, o mundo jaz no maligno, né? Exatamente isso. Ele entregará, Satanás, para o anticristo o poder desse reino. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 1-4. A grande dificuldade dos céticos, das pessoas de tentar entender as simbologias dentro das escrituras é não ter uma boa exegese e uma boa hermenêutica da palavra de Deus. Não existe dragões com 7 cabeças e 10 chifres, mas para o ateu ele acha que o crente acredita em dragão com 7 cabeças. Isso é uma simbologia bíblica. Tá? Então, se você pegar o texto das escrituras e querer interpretar ao seu bel prazer, acreditando que tem dragão com 7 cabeças, e acreditando que tem uma besta, literalmente, que sai do mar, etc. Então, se você não fizer um estudo aprofundado da escatologia e a tipologia bíblica e uma boa hermenêutica, tá? Trazendo aí uma boa exegese, você não vai conseguir entender absolutamente nada da escritura. Tá? Então, a quem ele retrata? Cristo veio na imagem de Deus. O anticristo retrata a imagem da besta, que é a imagem de Satanás. Com quem está associado? Jesus está associado com quem e o anticristo está associado com quem? Cristo é a parte da Trindade celestial. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O anticristo é a parte de uma trindade satânica. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, 13. Muitos de vocês já devem ter visto nos sites céticos desse monte de pessoas a respeito da trindade. Né? Não acredita na trindade, que a trindade é uma invenção da Igreja Católica, etc. Mas eu tenho um vídeo específico com todos os detalhes para explicar para vocês o que é a trindade. Mas, de qualquer forma, nós não vamos falar sobre isso porque nós já temos um estudo aqui gravado que você pode estar assistindo gratuitamente, tá bom? Mas entenda aqui que nós temos aqui a quem está associado. Cristo está associado à trindade do Criador e o anticristo está associado à trindade satânica, que seria Satanás, falso profeta e o anticristo. São os 3 espíritos imundos saindo da boca. Quer dizer, Cristo é representado pela trindade, sendo Cristo o corpo de Deus, o espírito de Cristo e Deus a fonte da vida. E o anticristo seria a carne de Satanás, Satanás sendo o ser onisciente dentro dessa visão satânica, e o falso profeta, aquele que vai preparar o caminho e a imagem da besta, ok? Então sempre há uma imitação. Qual animal o tipifica? Dentro da tipologia bíblica existe umas coisas interessantes, a questão sobre os animais. Porque se você for pegar todos os textos, principalmente do livro de Daniel, e tentar trazer a interpretação de uma forma literal, você pode se prejudicar. Tá? Então você precisa entender, estudar um pouquinho sobre a questão da tipologia bíblica, tá? Nós vamos trazer essas matérias aqui nas aulas para vocês, tá? O que representa o urso com 3 costelas na boca, o leopardo, o animal feroz, você tem um chifre maior que sobe da cabeça da besta, enfim. Mas qual animal tipifica dentro da tipologia bíblica? Cristo é representado na Escritura, é uma tipologia, tá? Como o cordeiro sacrificial. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Cristo ele é representado, uma representação do cordeiro sacrificial. Já o anticristo na Bíblia, para você diferenciar um do outro, ele é representado pela tipificação de uma besta selvagem. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e o grande poderio. Então você tem aqui o dragão, que não é um dragão com 7 cabeças, não caia nessa conversa do cético porque são alienados. O dragão é Satanás. O leopardo representa o império dos medos, os persas. Tá? Você tem o urso, que representa a Rússia invadindo a Ucrânia. E você tem o leão com asas, que representa as conquistas rápidas do grande monarca lá em Babilônia, conhecido como Nabucodonosor, ok? Então o dragão entrega o poder para essas bestas, tá bom? Vamos lá. De onde vem o poder deles? De onde vem o poder de Cristo e de onde vem o poder do anticristo? Vamos lá. O poder de Cristo é de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Mateus 28, 18. Então foi entregue para Cristo o poder, tá? De vencer a morte, da ressurreição, de curar os enfermos, levantar os mortos, através do poder de Deus. E o anticristo vem e trará poder e prodígio de quem? O anticristo, ele provém de Satanás. O poder que vem dele vem da falso poder de Satanás. E a besta que vier era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. E o seu trono e grande poderio. Então, quem é que entrega o poder para o anticristo? O dragão. E quem é dragão? Satanás. Apocalipse 13, verso 2. Quem o ressuscita? Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus. Declarado Filho de Deus com poder, segundo o espírito de sacrificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1,4. E o anticristo? Quem o ressuscita? O anticristo será ressuscitado pela besta, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra será maravilhada após a besta. Aí existem algumas interpretações, quem sabe até um pouco equivocada, pois a questão ali da ressurreição do Papa, João Paulo II, etc., sobre a questão dos 7 reis, sendo que um já caiu, o outro se levanta, tá? Mas eu acredito que essa interpretação não está diretamente ligada a esses papas, mas sim ao poder do próprio anticristo, que será supostamente ressuscitado pelo próprio Satanás, tá certo? Para fazer uma falsa ressurreição. Assim, para imitar a ressurreição de Jesus. Percebeu que tudo tem uma semelhança? Jesus é uma coisa e Satanás quer ser igual a ele? Quem o adora? Cristo recebe a adoração dos cristãos. E adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Lucas 24, 52. Quem é que adora o anticristo? Satanás, os ateus, os maçônicos, os satanistas. Tá? Como é que você adora? O ateu, ele diz que não consegue adorar porque ele fala que não tem religião, isso é balela, tá? É uma descrença. Então o que acontece? Eles adoram sem saber. Simplesmente é isso. Já viu isso? Pois é, por essa pura realidade. Eles, sem saber, conseguem cultuar ao anticristo simplesmente sem ter um pingo de noção do que estão fazendo. Apenas negando a Deus, ele já faz esse tipo de trabalho. E com certeza, os anticristos estão muito satisfeitos com isso. O anticristo recebe a adoração do mundo. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou após a besta. Tá vendo? Cristo é adorado pelos verdadeiros cristãos. Jesus disse o seguinte, olha, vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o anticristo receberá a adoração do mundo. Apocalipse 13, 3. Como ele fala? Como é que Cristo fala? Qual que é o jeito dele falar? Como é que você pode diferenciar a fala de Jesus da fala do anticristo? Bom, Cristo foi um grande orador, tá? Apesar de ter uma aparência pobre, uma aparência de pedreiro, que é bem surrado, né? Coitado de trabalhar de sol a sol, de virar massa, um exemplo, né? Mas ele foi um grande orador, e quando ele abria a boca, algo sobrenatural acontecia, as pessoas ficavam pasmadas, com tanto conhecimento daquele simples homem, que não tinha luxo, que não era belo, que não tinha sobrancelhas feitas, entendeu? De chinelão mesmo, com os pés todos sujos de barro, de poeira, com aquela roupa que estava suja, porque sujava nas terras de Israel. Cristo foi um grande orador. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Está vendo João capítulo 7, versículo 46, confirmando aquilo que eu falei para você? Agora, e o anticristo? Como é que ele fala? Além de estar bem vestido, bem dotado, cercado pelo mundo, adorado pelo mundo, é claro que ele fala filosoficamente. O anticristo, ele fala muito bem o hebraico, o anticristo fala muito bem filosofia, muito se junta, sabe, com toda aquela massa de gente intelectuais, só aparência, mas que por dentro são sepulcros caiados. O anticristo também será um grande orador. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 3 anos e meio. Apocalipse 13, 4. Qual é a duração do seu ministério? Quanto tempo durou o ministério de Cristo? Bom, o ministério de Cristo durou 3 anos e meio. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. João 2,13.
E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, João 6,4. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitas daquelas regiões subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Eram 3 anos e meio para toda a preparação da Páscoa. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. E o anticristo, para imitar o próprio Cristo, o que ele fez? O que ele vai fazer? O anticristo exercerá grande poder durante 3 anos e meio. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. São 3 anos e meio. Então, tudo aquilo que Jesus fez, o anticristo fará. É assim que esses céticos também fazem. Eles veem as matérias dos cristãos e torcem aquilo para o lado deles. Entendeu? Essa é a pura verdade. Qual é o seu número? Qual que é o número de Cristo e qual que é o número da besta? Tá? O número de Cristo, para vocês que não sabem, é o número 7, porque o número 7 é o número da perfeição. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que com grande voz dizia, digno é o cordeiro que foi morto de receber e poder e riqueza e sabedoria, e fosse honra e glória e ações de graça. Apocalipse 5, 6 ao 12. 7 é o número da perfeição. E o número do anticristo é o 666, que representa o número da imperfeição do homem. O número do anticristo é 666. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, número de um homem, 666. Sempre para imitar o número 7 do Criador. Apocalipse 13, 18. Como trata sua noiva? Como é que Cristo trata sua noiva e como é que o anticristo trata a sua noiva? Cristo ama a sua noiva. E vi um novo céu. Não é que Cristo, aí você vai pensar assim, quer dizer então que Jesus ele tem uma noiva? Ele pode se casar? Não. Noiva está no sentido simbólico, representa a igreja, os remanescentes, aqueles fiéis, aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como é que Cristo trata essas pessoas que são fiéis a ele? Ele ama a sua noiva. Noiva é uma simbologia, é apenas uma simbologia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então Cristo trata a noiva com carinho, ele trata a igreja, os remanescentes com amor, com fidelidade, com respeito. E o anticristo? O anticristo ele mata sua noiva. Os próprios seguidores do anticristo serão destruídos por ele mesmo. Veja o que você observa nesses canais de céticos na internet. Aparentemente estão todos unidos, que nem um bando de lobos velozes, mas se você perceber, nem eles conseguem se entender entre si. São guerras, são conflitos entre eles mesmos, brigas, e é um querendo derrubar o canal do outro. Principalmente, que você tem muitos aí, que eu não vou citar o nome desse pessoal. Então é isso que eles fazem. Eles não, o anticristo, os anticristos, eles se odeiam entre si. O anticristo mata a sua noiva. E os 10 chifres que viste da besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então está falando do sistema. Aqui está falando que Deus tem posto nos seus corações que ele cumpre o seu intento. Por que Deus tem feito isso? Porque Deus já sabe que são pessoas que não vão se arrepender e por esse motivo, não tem mais como reconciliar. Tá? Então, com essas pessoas que não têm como mais se reconciliar, que o Criador enxerga lá na frente, e Deus entregou essas pessoas exatamente ao jeito que eles querem. Não é porque Deus tomou uma decisão proposital, está fazendo isso proposital. A escolha de abandonar o Criador são das pessoas. Então, o Criador, como consegue enxergar lá na frente, ele já sabe que as pessoas não vão mais se arrepender. Não querem mais saber dele. Então, Deus tem posto no coração dele, já se vocês querem ser destruídos, então beleza, então, faz o que vocês acharem que tem que ser feito. É aquilo que Jesus falou para Judas. Vai, Judas, e faz logo, cumpra logo aquilo que você tem que cumprir. Então, vocês entenderam? Então, eles não se entendem entre si.
Em que Jesus está montado? E o anticristo está montado no quê? Simbolicamente. Cristo está montado em um cavalo branco, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. O anticristo, também montado num cavalo branco. Vi também eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. No capítulo 6, verso 2, o capítulo 19, tá vendo? O 19 parece igual o capítulo 6 parece igual, porque no capítulo 6 é um cavalo branco, capítulo 19 cavalo branco. O capítulo 6 tem um homem montado sobre ele com roupa branca, o capítulo 19 também. O do capítulo 6, ele tem um arco e flecha, no capítulo 19 ele tem uma aguda espada, certo? E os dois têm coroa, certo? Então, a imitação, exatamente, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, o poder de manipulação do anticristo e do governo e dos anticristos são muito fortes. Por isso que muitas pessoas podem até se confundir para saber diferenciar quem é o anticristo e quem é realmente Cristo. Tá? Então não confunda. O do capítulo 19 representa Cristo e do capítulo 6 representa o anticristo de acordo com a escatologia pré-tribulacionista. O que tem na cabeça? Bom, Cristo tem muitas coroas. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Coroas, né, de glória, de poder, das conquistas de Cristo. E o anticristo, também para imitar Jesus, tem uma única coroa. E olheis um cavalo branco que está sentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso. Coroa de rei, né? Que ele vai reinar sobre a terra como um novo ditador militar. Que arma eles usam? Olha que há uma diferença para você entender quem representa Cristo e quem representa o anticristo. Cristo tem uma espada afiada. Veja o que diz. E da sua boca, não é que sai da sua boca. Ali, quando fala sai da sua boca uma aguda espada, não é que Jesus está tirando espada da boca. A espada da boca é uma simbologia da palavra, da autoridade, tá? Mas representalmente como uma espada, porque a palavra dele é uma espada, ela vem para cortar, ela vem para dividir entre o bem e o mal, ela vem para fazer justiça, a própria palavra dele, tá? Então, tem uma espada afiada, e da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso, que fala do milênio. E o anticristo, qual que é a sua arma? Carrega um arco. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele tinha um arco, tá vendo? E foi-lhe dado uma coroa. Então, o arco representa dardos inflamados do maligno. Então, o anticristo tem um arco e Jesus tem uma espada. Tá? Então, não confunda aí. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Cristo? Qual é o propósito de Satanás? Cristo vem para governar a terra no governo teocrático. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Ou seja, o governo teocrático de Cristo será estabelecido após os 7 anos de tribulação e ele vai ensinar para as nações como se governa com verdadeira justiça e com equidade. Já o anticristo, em Apocalipse 6, 2, ele vem para desgovernar. Vem para conquistar. E olheis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então ele vem para vencer. E nesse vencer do anticristo, ele vem para atropelar, não quer saber de ninguém, sem respeitar ninguém, tirando o livre-arbítrio das pessoas, colocando jugo, colocando uma ditadura, enfim. O anticristo e o governo do anticristo é totalmente desequilibrado. O que o segue? Quem segue Jesus e quem segue o anticristo? Cristo é seguido por cavalos brancos e seus cavaleiros. E seguindo nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 15, que são os anjos, a igreja, os remanescentes e etc. Quem segue o anticristo? É seguido por cavalos vermelhos, preto, amarelo, e saiu um cavalo vermelho, então vi e eis um cavalo preto, e olheis um cavalo amarelo. Os cavaleiros desses cavalos tirarão a paz, trarão a fome e grande mortandade sobre o mundo. Apocalipse 6, 4 a 8. Quem o segue, né? Aqui eu falei aqui o que o segue. São os demônios, os cavalos. E o que o segue? Cristo é seguido pelo exército dos céus. E o anticristo é seguido pela morte, pela fome, pelo inferno. Jesus, o que segue? A paz, a misericórdia, o amor,
a compaixão, a justiça, a lealdade e a equidade. O anticristo é seguido pela morte, pela fome e o inferno. E saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele e tinha dado que tirasse a paz da terra. Tá vendo? O anticristo vem com a guerra. E que se matassem uns aos outros. Né? Então o que está seguindo o anticristo é a morte. O que está seguindo os anticristos é a destruição. O que está seguindo os anticristos é a maldade. E olhei um cavalo preto que está assentado sobre ele, tinha uma balança na mão, e eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha o nome Morte, e o inferno seguia. Ok? Muito bem, meus queridos, eu agradeço do fundo do coração a sua paciência para estar aqui nesse canal, aprendendo juntamente com a gente sobre a palavra do Criador. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que Deus os guarde e nos proteja. Eu acredito que pode ter sido de grande importância para você essa aula, as 30 semelhanças entre Jesus e o anticristo, né? Apenas semelhanças, mas que na realidade é uma grande inversão de valores, né? Satanás imitando as coisas do Criador. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal, acione o sino de notificação e, se você puder, ajude o nosso trabalho. Tudo de bom. Fique na paz. Tchau, pessoal.